Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, como igreja, nós celebramos os apóstolos São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, colunas e propagadores da fé cristã. Eles nos ajudam a guardar a pureza e a integridade de nossa fé. E a liturgia de hoje também nos convida a isso, a conhecermos e a vivermos a fé que nós professamos. O evangelho que nós meditamos é o evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Duas são as perguntas de Jesus. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois uma pergunta direta destinada aos apóstolos. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, abrindo a boca, professa a verdadeira fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o nosso Salvador, nosso Deus, Deus verdadeiro com o Pai e o Espírito Santo, que fazendo-se homem veio ao nosso encontro para a nossa salvação, derramando o seu sangue, doando a sua vida. Esta é a fé que nós professamos. Este é o Cristo a quem nós devemos crer. Muitos falam tantas coisas, como se Jesus Cristo fosse apenas um mestre, um profeta, um sábio. Jesus Cristo é o nosso Deus. Foi essa fé professada por Pedro. Foi essa a fé proclamada pelos apóstolos. Essa é a fé que nós professamos e devemos viver. Mas é preciso que nós a conheçamos. A nossa fé precisa ser anunciada integralmente, guardada fielmente e defendida tempestivamente. Que nós saibamos conhecê-la para que possamos vivenciá-la. No evangelho de hoje, Jesus também entrega a Pedro as chaves da missão. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, é missão também de cada um de nós sermos pedras vivas da igreja. Também nós devemos, a todo custo em nossas vidas, viver com integridade a fé que nós professamos. Que a festa de hoje, que a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, nos ajude a compreender melhor que a fé que nós professamos deve ser vivida, deve ser anunciada, guardada e defendida todos os dias. Acolhamos as 3 sementes do dia de hoje, pedindo que o Senhor nos ajude a vivenciar sempre mais, com decisão e integridade, a nossa fé. Primeira semente, versículo 18 do Evangelho de hoje. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nós temos que ter confiança. A igreja não se sustenta pela nossa resposta, não se sustenta por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A igreja é sustentada ao longo dos séculos pela força e o poder do Espírito Santo. Entreguemos, confiemos, consagremos a nossa vida e a nossa igreja ao Senhor a cada dia. A segunda semente é a palavra missão. Rezemos para que, assim como Pedro e Paulo, também nós sejamos fiéis à nossa missão. E a terceira semente, uma pergunta hoje bastante simples. Abraço a minha fé por inteiro? Nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, selecionar de Jesus Cristo e de seu Evangelho apenas as partes que nos interessam ou que nós gostamos. Devemos abraçá-la integralmente. Abraço e busco viver a minha fé por inteiro. Encerrando, eu repito, a nossa fé precisa ser anunciada integralmente, guardada fielmente e defendida tempestivamente. Meus irmãos e minhas irmãs, um ótimo domingo para todos nós. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos juntos o encontro com Ele na Eucaristia. Participe da missa. Não fiquemos este domingo sem a celebração da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.